Boa noite. Bem, meus amigos, nós estamos aqui hoje para conversar sobre a prece. É tema do Livro dos Espíritos, duas perguntas, a 661 e a 662. A 661 diz o seguinte: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Porque no Pai Nosso tem, né? Perdoe as minhas ofensas na medida em que souber perdoar a quem eu tenho ofendido. A resposta da espiritualidade foi a seguinte: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. Não adianta a gente ficar sempre no mesmo erro e dizendo: meu Deus, me perdoe, meu Deus, me perdoe. Porque é como ele fala, é necessário que haja mudança no proceder. Eu não posso sempre me irritar, perder a paciência com as mesmas coisas e ficar: meu Deus, me perdoe. Não resolve. É como um ciclo vicioso. Então, se faz necessário que a gente pare e analise a questão. Se fosse outra pessoa, o que eu esperaria que essa outra pessoa fizesse? Se não fosse eu com esse procedimento, fosse outra pessoa, o que eu esperaria que essa pessoa fizesse? Não, o ideal seria que em determinadas situações difíceis a pessoa silenciasse, procurasse sintonizar com bons pensamentos, não se envolvesse naquela questão em si da discórdia, da desunião. Então, assim, se eu espero isso de outra pessoa, então o ideal é que eu passe a ter esse procedimento, né? Então é isso que ele diz. Aí ele continua: as boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. E aí eu me lembrei da vida de Jesus, porque em toda a vida dele, ele exemplificou o amor, ele exemplificou o perdão, ele exemplificou todos os bons sentimentos. E prece, a palavra prece, etimologicamente, é um ato de ligar-se a um ser superior. Esse ser superior podem ser os espíritos, que são os nossos mentores espirituais, pode ser espiritualidade maior, pode ser Deus. Então é muito pessoal. A minha prece tem o meu sentimento. A prece de Henrique tem o sentimento dele. A prece de Cessa tem o sentimento dela. Não existe uma prece melhor, uma prece pior. Não existe. Não existe isso de uma receita para uma prece. Então eu entendo, pelo que eu li aqui de outros livros, que a melhor receita para uma prece, para uma oração, é o sentimento da gente. Se eu paro e digo assim: meu Deus, ajude Pedrinho, porque Pedrinho está passando por dificuldades na família. E aí eu começo com aquele meu sentimento, aquela prece, preocupada com esse amigo, pedindo a Deus, pedindo a espiritualidade maior por ele. O que vai acontecer? Eu vou elevar o meu padrão vibratório. E no que eu elevo o meu padrão vibratório, eu sintonizo com espíritos superiores. E aí, nesse momento dessa sintonia, o que acontece? Eles podem me intuir ideias para auxiliar Pedrinho. Ou eles podem, aproveitando aquele sentimento de amor, de proteção que eu emano em direção a essa pessoa, conseguir alcançar essa pessoa, os espíritos superiores, e aproveitando aquela energia, eles mesmos intuem a pessoa que está precisando. E isso a gente pode fazer por qualquer pessoa, por qualquer indivíduo. A gente pode fazer pela família, por pessoas que a gente não conhece, que estão em situações difíceis. Então, assim, a prece é como se fosse um cartão prêmio. Porque quando você se enche daquele bom sentimento de amor, de proteção, de cuidado, e você direciona aquele bom sentimento para alguém, essa pessoa vai receber. E você também se sente melhor.
Porque às vezes quando a gente está aflito, que a gente faz uma oração, chega a dar aquela leveza no coração, né? Ai meu Deus, obrigado, que alívio. Parece que a gente sente assim que de alguma forma aquele problema vai se resolver. A gente só não entende como, nem sabe por quê. Mas dá aquela sensação de conforto espiritual. Por quê? Porque a gente saiu daquele padrão de perturbação, de aflição, de angústia, elevou o padrão vibratório um pouquinho só. E aí Deus olhou, os espíritos maiores olharam e disseram: calma, minha amiga, vai dar tudo certo. Tenha confiança que está tudo certo. E aí a gente fica com aquela sensação balsamizante, né? Aquela sensação de alívio que a prece nos traz. A pergunta 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? Ou seja, é possível orar por outra pessoa de forma útil? Aí a resposta: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Ou seja, se Cessa chega e diz assim: não, eu vou fazer uma oração por Lúcia hoje. Então o espírito dela que está orando, ele vai atuar pela própria vontade dela de praticar o bem. Ela vai atrair para ela, através da prece, os bons espíritos. E estes se associam ao bem que ela deseja fazer. Por isso que eu disse que a prece é um cartão premiado, é um cartão bônus, porque só traz coisa boa. Daí embaixo tem a nota de Kardec. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincero, ou seja, aquela prece fervorosa que sai do coração, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos. O exemplo que eu dei de Cessa fazendo essa prece fervorosa por mim, vai me auxiliar onde quer que eu esteja. Esteja eu encarnada, ou seja, viva, ou desencarnada, morta. Os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo e sua alma. Mas, ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Aquela prece mecânica que a gente algumas vezes faz antes de dormir. Não, como ele diz aqui, nada vale. Não, é como se você não tivesse feito. Agora aquela prece sincera: meu Deus, muito obrigado. Carregada de sentimento, vale mais que 1000 palavras. Essas eram as duas perguntas para a gente conversar aqui hoje. Eu vou pedir que nós fechemos os nossos olhos e vamos nos ver num local, num campo bem verdinho, bem florido, em paz, em harmonia, em serenidade. E neste local que nós estamos, aurindo, recebendo as bênçãos da espiritualidade maior, para que nós tenhamos a nossa mente espiritual e a nossa mente corporal fortalecidos para as dificuldades do cotidiano. Nesse momento de conexão com o alto, nós agradecemos a Deus e a espiritualidade maior todas as bênçãos que nós recebemos. E que a misericórdia de Deus se estenda por todos aqueles que necessitam. Meus amigos, a palestra de hoje é com Henrique. O tema é o ser em busca de compensação. Isso é só uma dinâmica para que a gente possa começar a entender realmente a verdadeira proposta de nós estarmos vindo à casa espírita, né? Que é a gente ser feliz, né? E a gente tem o hábito de ser muito mecânico em tudo aquilo que a gente faz, né? E dentro da casa espírita é preciso que exista essa fraternidade, esse sentimento de amor, né? De companheirismo,
para que a gente possa realmente começar a compreender, a entender o que o Cristo quis nos ensinar, né? Não adianta a gente vir à casa espírita como se fosse algo até meio que sem sentido, né? Eu venho, assisto a palestra, tomo o passo e vou embora, não falo com ninguém, né? A gente não sabe aqui das dificuldades, das limitações, das problemáticas de cada um, não é verdade? E o tema hoje da nossa conversa é o ser em busca da compensação, né? Mas o que é compensação? A gente vive tentando compensar alguma coisa com alguma outra coisa, né? Algum problema, a gente sempre tenta compensar. A nossa existência, a gente vai levando dessa forma. Mas para nós que somos espíritas, eu acredito que a gente precisa começar a observar de outra forma. Para uma pessoa que é materialista, quem aqui é espírita? Que bom, a maioria. Para quem é materialista, quem é espiritualista? Quem acredita em Deus? Eu acho que todo mundo acredita em Deus, né? Se a gente acredita em Deus, a gente acredita realmente em Deus. Vou fazer a pergunta. Todo mundo aqui acredita 100% que Deus existe? Sim. Então ninguém aqui reclama dos problemas, não é verdade? Não. Porque vejam que contrassenso. Nós falamos que acreditamos em Deus e reclamamos dos nossos problemas, né? Nós falamos que acreditamos em Deus, mas muitas vezes abrimos a nossa boca para dizer o quê? A minha vida não tem sentido. O meu existir não tem sentido. Automaticamente, quando eu falo isso, eu estou dizendo que Deus não existe. Né? Se não existe um sentido de nós estarmos aqui, nesse planeta, então Deus não existe. Não existe a justiça divina. E quando a gente entra na doutrina espírita, que a gente começa a aprender as consequências, não é? A lei de causa e efeito, que cada atitude minha ela vai repercutir mais cedo ou mais tarde, aí é ainda mais difícil para a gente dizer que não acredita em Deus ou que não acredita na justiça divina, né? Todos nós aqui somos capitaneados por Deus, né? E cada um faz o bom ou mau uso do seu livre-arbítrio, né? Deus ele nos dirige e permite que a gente trilhe o nosso caminho, né, através das nossas escolhas. Eu vou ler aqui uma frase de Sócrates para a gente dar início à questão da compensação. Não é o ocioso... A gente vai mudar o microfone, que isso aqui... Fica melhor isso aqui. Não é o ocioso apenas que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo, né? E a gente pensa que só é ocioso aquele que passa o dia sem nada, sem fazer nada, né? A gente na atualidade a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem o trabalho, a gente tem os amigos, né? A gente tem as metas para bater, né? Tem a família, tem a esposa, o esposo, a namorada. Mas a gente sempre tem um tempo de ociosidade, né? Que é necessário, a gente precisa descansar, né? Todos nós precisamos ter esse tempo para descansar, para poder desconfigurar as imagens, né? Os problemas do dia a dia. Mas o que é que a gente está fazendo com esse nosso tempo, né? De descanso? Eu vou falar uma coisa que eu estava pensando, que é uma coisa que eu também faço, né? Quando a gente estava estudando para a palestra, é a gente passar um domingo inteiro assistindo Netflix. Aí a gente não consegue assistir só um capítulo da série, a gente assiste 12, 13, 15, 20. Dá 2 horas da madrugada, você vai trabalhar na segunda-feira, você ainda está assistindo aquele capítulo, né? Aquela série, né? Aí vocês pensam, e a gente pensa, mas o que é que tem de ruim nisso? Tem alguma coisa de ruim? É uma pergunta. Pode responder para a gente poder
Não tem. De ruim, não. Tem nada de ruim. Mas onde é que está a grande questão de como a gente está utilizando esse nosso tempo? O que é que tem de bom? Não é verdade? De ruim não tem nada. Você passar o dia inteiro assistindo filme, não tem nada de ruim. Mas o que é que tem de bom nisso? O que é que vai agregar de valor na minha existência? Nada. Será que eu não podia assistir um capítulo da série e dentro daquele domingo, ou dentro daquele feriado, dentro daquele dia, ou até em dias normais, né? Eu procurar ler um livro, eu procurar sentar para conversar com os meus familiares, né? Conversar com os meus amigos, procurar fazer alguma coisa de útil, né? Otimizar o meu tempo. A grande questão no nosso existir não é que eu não estou fazendo nada de ruim, mas é o que eu estou fazendo de bom com aquilo que eu tenho. E muitas vezes a gente não consegue fazer nada de bom com aquilo que a gente tem, né? Ah, mas eu estou com preguiça. Ah, eu estou sem coragem. Eu trabalho tanto a semana toda, estou sem coragem, não consigo. Imagine se todo mundo pensasse assim. A gente tem um trabalho aqui no centro, né, a creche. Tem Henrique como o presidente. Imagina se ele pensasse assim: eu estou com preguiça hoje, estou com preguiça amanhã, estou com preguiça depois, né? E se tantas e tantas outras pessoas pensassem assim, só olhassem para o seu eu, o bem nunca iria crescer, né, pela timidez, pela nossa timidez. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 645. Tem esse assim, ó, o Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe se torna um arrastamento quase irresistível? Deu para entender a pergunta? Eu vou ler de novo. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? O que é que vocês acham? É irresistível. Eu sou viciado, é irresistível. Se eu bebo muito, se eu fumo muito, se eu uso droga, é irresistível. Não é verdade? Eu não consigo resistir, eu sou viciado. Estou esperando. A resposta: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Quando a gente fala de compensação, a gente sempre lembra muito de vícios, né? Nós nos jogamos nas sarjetas morais dentro dos vícios para tentar compensar alguma coisa que não está legal, né? E a gente vê hoje em dia um grande discurso em relação à maconha, né? Que é uma coisa que a gente não vê as pessoas abordarem dentro da casa espírita, mas que a gente precisa abordar porque é uma realidade. Ah, mas é muito normal. Todo mundo usa. Né? Uma coisa normal não é comum. Existe uma diferença bem grande aí em relação a isso. Isso quer dizer que uma pessoa que tem um vício, por exemplo, da maconha, ela não consegue se libertar. Consegue. Né? De acordo com o esforço. Nenhum vício é irresistível, porque se fosse assim, tiraria da criatura a capacidade de se libertar, né, daquele vício. E tantos outros, né? Tem o vício da fofoca, né? Tem o vício do sexo, né? De comer demasiadamente. Eu me enquadro nesse.
que é bem interessante. E realmente você tenta compensar alguma coisa. Quando eu estou muito estressado, a primeira coisa que eu faço é comer sem parar. Né? E cada um consegue analisar. Por que eu não paro? Porque eu não quero. Porque eu gosto de comer. Né? E assim são com tantas outras coisas. Mesmo que a gente perceba que aquele vício, que aquela atitude, ela nos leva a uma situação extremamente delicada, a gente não consegue parar. Porque é ali que a gente acredita que se encontra a felicidade. Porque a gente vive como criaturas que acreditam em Deus, não é? Que acreditam na vida após a morte, mas a gente vive 100% de forma materialista. Eu quero prazer. Nada mais. Eu quero sentir o tanto de prazer que a vida possa me oferecer. Onde é que eu vou encontrar prazer? No sexo, nas drogas, nos vícios, na comida. Tudo isso de forma demasiada. E a gente não entende que a nossa vida ela vai muito além desse momento aqui, atual. Foi feito um estudo com alguns médicos de vários países para ver em relação a essa questão de por que você se torna viciado, né? E eles tentando pesquisar, e pesquisaram se era a questão da região onde a pessoa tem nascido. Isso não tinha a menor diferença. Se era a questão da religião, isso também não tinha a menor diferença. E eles continuaram pesquisando e chegaram a um determinante. Que todos aqueles médicos que foram pesquisados, que tiveram uma educação religiosa na infância, eles conseguiram se munir contra os vícios na fase adulta. Isso cabe para os médicos, tanto cabe para a gente, né? Toda criatura que tem uma base evangélica, independente da religião, enquanto criança, na fase adulta, ela vai estar munida para saber o que é bom e o que é ruim. A gente tem Quitéria ali, que trabalha com as crianças aqui de uma comunidade carente, e eu tenho certeza, né, Quitéria, que ela tem experiências de crianças da comunidade que, com o trabalho da evangelização, elas começaram a vislumbrar outro mundo e outra realidade, né? Uma realidade que elas não sabiam que existia, né? Que elas eram capazes de muitas outras coisas. Isso fica para a gente a importância. Quem é pai, quem é mãe, quem é tio, né? Todo mundo conhece uma criança. A importância da gente ter esse zelo e esse cuidado de sempre estarmos falando do Cristo de Deus para as crianças, né? Trazermos as crianças, nós que somos espíritas, trazermos as crianças à casa espírita para que elas possam começar a ter esses conceitos, né? A ter essa compreensão do bom e do mal, né? A gente vai agora para a questão da dependência e privação. Outra pesquisa foi realizada com ratos para ver em relação à dependência, né? O que causa a dependência. Pegaram um ratinho que estava lá preso na jaula, colocaram um líquido doce e cocaína dentro e deram para o rato. A primeira vez o rato foi, a segunda vez o rato foi, a terceira vez o rato foi. Aí o rato se tornou dependente de cocaína. Aí chegaram à conclusão de que realmente a cocaína faz com que você se torne dependente para a vida inteira. Mas aí, graças a Deus, outro cientista disse, não, mas se eu tivesse trancado numa jaula, sem fazer nada, e me dessem todo dia um negocinho doce com cocaína, eu também iria, né? Iria lá provar, e a excitação é muito grande. E ele fez como se fosse um parque para os ratos. Colocou uma sala bem grande, colocou muito de lixo, muito de tudo que rato gosta. E colocou água normal e água com cocaína, né? Para onde os ratos foram?
para água normal, né? Eles não escolheram a água com cocaína. Por quê? Porque eles não estavam privados da liberdade. O que leva os nossos jovens a entrar nessa vida de viciações? É a privação, né? A gente entra numa comunidade, por exemplo, como aqui, carente, tanto materialmente como afetivamente falando, e um jovem que não tem acesso a estudo, que não tem carinho, respeito do pai, da mãe. A gente pensa, será que ele vai... Se ele não tiver uma instrução fora, como a Casa Espírita, que está aqui inserida, trabalhando esses jovens, ele vai fazer o quê? Se não for um espírito que já tem uma estrutura, que já traga consigo essa estrutura moral de saber o que eu quero, o que eu não quero, o que é bom para mim, o que não é, que nem todos nós temos isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar, sim, no mundo das drogas, porque ele é privado de muitas coisas que a gente tem, não é? De muitas coisas que os outros jovens têm. É uma fuga, você foge para tentar ser feliz. E isso é muito preocupante, porque a gente, como espírita, a gente não consegue observar essa amplitude dessa situação. E a gente não procura fazer nada para melhorar essa situação no nosso micro. Eu peço que todo mundo no final depois fale ali com Quitéria e pergunte a ela: Quitéria, tem vaga aí para evangelização? Tá precisando, Quitéria? Tem evangelizador? Tá precisando mesmo, né? De evangelizador. Aí a gente faz, mas a droga é algo ruim? Foi uma pergunta. Mais alguém? É ruim? Não. A sensação é maravilhosa. Eu nunca usei. Mas a sensação das pessoas que usam, que relatam, é maravilhosa. Vamos para um exemplo. Você estuda para um concurso que só tem 20 vagas, né? Você estuda, faz a prova, fica na posição... Se inscreveram 10 mil pessoas. Você fica na posição 9 mil. É frustrante, né? Aí você estuda de novo no próximo ano, fica na posição 5 mil. No terceiro ano, na posição 2 mil. No quarto ano, na posição 1000. No quinto ano, 100. No sexto ano, você fica na posição 20 e passa no concurso. Qual é a sensação que você vai ter? É uma euforia, né? Muito grande, de felicidade. É uma coisa de louco que você fica, né? Assim, você se realizou. Você passou a vida inteira estudando para aquilo e você conseguiu passar naquilo. É a mesma sensação de quem usa cocaína. A mesma sensação de euforia de uma pessoa que trabalhou para ter aquilo. Não sei se estou conseguindo fazer a comparação. A mesma sensação de felicidade de uma pessoa que criou aquilo vai ser a sensação de quem está usando a cocaína. Mas qual a diferença? Posteriormente, quem passou no concurso, ele vai ter a consciência de que lutou para chegar naquele lugar. E ele não vai cair na sarjeta moral. O que acontece com quem usa droga, né? Com a pessoa que se droga. Depois da sensação de euforia, ela se sente um lixo, um nada. Mas ela fez aquilo para se sentir feliz, para fugir da realidade dela, né? E não está nada bom. Como a gente faz quando a gente assiste The Walking Dead, né? Quem aqui já assistiu essa série? Né? O negócio é ruim lá, né? É muito ruim. Mas, porque a gente assiste? Porque a gente chega e se sente um... A gente pensa assim, poxa, lá é tão ruim, aqui tá bom. Né? É para compensar. Ou quando a gente assiste
Harry Potter, né? Um mundo mágico, um mundo fantástico. Tem pessoas que realmente se projetam e se transportam para aquela realidade e vivem aquilo, né? Nessa busca. Isso se chama tentativa de compensar. A gente está tentando compensar as nossas frustrações, as nossas dificuldades, os nossos problemas em algo que não é real. A felicidade, o prazer causado pelas drogas não são reais. Não existe compensação. Eu perguntei uma vez a um amigo, qual a sensação depois que você usa maconha? Ele disse, é muito bom, você fica muito viajado, você fica muito assim, né, um barato. Aí você pensa, é a mesma sensação que você tem depois que você faz o quê? Que você perdoa alguém, né? Que você medita, que você pratica a caridade, né? Depois que a gente tem atos bons, a gente também sente isso, né? Ele disse, você ouve uma música, a música é muito mais bonita, né? Você vê as nuvens no céu, é tudo mais bonito. Quando você está bem consigo mesmo, tudo não se torna mais bonito, né? Quando você está amando, a gente diz, né? Chega a pessoa fica assim, com a cara assim de... né? Paisagem. Tá tudo bonito, a pessoa lhe xinga, lhe tranca na rua, assim, não tem nada não. Não é assim que a gente fica quando a gente está bem? Mas é uma felicidade real. O que a gente quer trazer aqui, minha gente, é a questão da gente buscar a felicidade de forma real e não fugir para buscar essa felicidade, né? A gente bebe, né? A pessoa bebe, fica bêbado para fugir da realidade também. Mas é muito difícil, né? A gente passa a semana inteira trabalhando com cobrança, com estresse, com meta, com não sei o que. Chega uma hora que a gente não aguenta. Tem que fugir da realidade, né? Não precisa. Pessoas corajosas, com equilíbrio, elas conseguem realmente enfrentar a realidade. A vida, ela não é fácil, realmente, né? A gente sabe que a vida não é fácil, mas a gente precisa enfrentar ela sóbrio. A gente precisa estar sóbrio para enfrentar a vida. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que eu acho que é 909. Procurando aqui. 909. Que quando eu li, eu fiquei assim... Eu disse, será que esses espíritos nunca encarnaram não para fazer um negócio desse? A resposta, né? Pode sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? O que vocês acham? É difícil, né? É difícil, mas a gente consegue, né? O mais engraçado é a resposta dos espíritos. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então ele disse que não é difícil, a gente disse que é difícil. Insignificantes. O que lhe falta é vontade. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem coragem de parar de sofrer. A gente vê pessoas que passam a existência inteira num emprego onde são humilhadas, maltratadas. Porque não sai, eu tenho medo. Medo de quê? De passar fome. Nem tenta. Botou currículo? Não. Em algum outro lugar? Não. Eu tenho medo. Relacionamentos também. Entrando nessa parte agora. Apanha, é xingado. Tem pessoas que passam a vida inteira num relacionamento falido. Porque não muda. Isso não é tratar a outra criatura como um ser descartável, não. Até porque eu penso da seguinte forma: você precisa fazer, dar o máximo de si, né? Para que a relação dê certo, né? Não tratar outra pessoa como um ser descartável. Até porque não vai ser acabando o meu namoro ou meu casamento que eu vou sair e vou encontrar lá fora uma pessoa bem resolvida, né? Financeiramente, mentalmente, espiritualmente. É tudo doido.
É tudo, você só vai mudar de problema. Mas é tudo doido, né? Todo mundo tem problema. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou deixar fulano, vou deixar ciclano porque tem muito problema, vou encontrar alguém lá fora perfeito. Não vai encontrar. Vai não. Você só vai trocar de problema. Exatamente. Né? Se você conseguir administrar isso de uma forma sadia, de uma forma saudável, né? Tentando entrar num diálogo, numa harmonia com seu companheiro, graças a Deus. Se não, também não adianta viver. Né? Aí você diz, meu Deus, porque você às vezes faz sua parte, faz de tudo. Aí vamos começar com o lá de cima, né? Ô Henrique, inclusive o doutor Ciro dizia que ninguém é algemado a ninguém. Isso. Existe a liberdade. Se liberte, não dá. Não é que partir para outra no sentido de acumular companheiros ou companheiras. No sentido de se libertar, de como é que diz? Se valorizar, ser feliz. Mas não precisa necessariamente estar colado com alguém, que a felicidade é nossa. Não é o outro que dá. O outro poderá ser um complemento ou não. Porque no início é tudo flores, né? Sorrisos e abraços. Daqui a pouco começa as cobranças, os ciúmes e os porquês, né? Aí começa mais ou menos a coisa básica. Somos nós que criamos essas algemas, né? Eu me ligo, ela é minha e vai ter que morrer comigo. E não pode ser assim, né? E isso é muito interessante. A gente trazendo para a nossa realidade. Aí a gente diz assim, eu estou fazendo minha parte e fulano não está fazendo a dele. Vamos ver como lá de cima, né? Aí vamos, como a nossa irmã falou aqui em relação à prece, vamos orar, né? Vamos solicitar a ajuda dos benfeitores espirituais de Deus. A gente está lá orando, meu Deus, eu não estou conseguindo mais, não estou mais aguentando, não está dando mais. Ele, rapaz, então vê aí, né? O que é que tu faz? Quanto tempo mesmo? 30 anos. Ele batendo em mim. Não precisa só bater, não. É só Não, moral, né? Batendo, agressão física, agressão verbal, né? Moral. Tu acha que ele muda? Pode mudar. Mas eu acho que também já chegou no limite, né? Então você precisa saber conseguir se desligar. E existe um deserto nesse desligamento, que é muito doloroso, não é? Quando a gente está viciado nessa situação, né? A gente até se ilude que é feliz. Teve uma amiga da gente que ela chegou para relatar uma situação que ela está entrando no processo de separação, sendo que ela não quer se separar. Ela fez assim, mas rapaz, fulano disse que ia me matar. E isso orgulhosa, né? Eu acho que ele me ama de verdade. Vejam a que ponto a gente chega, né? Eu acho, porque ele disse isso, eu acho que ele me ama de verdade, então eu vou voltar para ele, né? É muita falta de amor próprio. Eu acho que a vida deve estar muito sem sentido, muito ruim, realmente, né? Para você se prestar a uma situação dessa. Freud diz, a maioria das pessoas tem medo da liberdade. Isso é uma realidade, né? A gente tem medo da liberdade porque ela traz o que pra gente? Responsabilidade. Existe um momento na nossa existência que a gente precisa dizer assim, não, chega, parou. Não dá mais. Eu não suporto mais isso. E é doloroso. Como essas situações que a gente falou aqui anteriormente. Eu estava lendo uma pesquisa que 70% das pessoas elas se livram dos vícios sem ajuda médica. Mas por quê? Não é isso que a gente vê, né? As pessoas têm que procurar. Porque ninguém que se livra de um vício, de uma dependência, vai chegar no médico ou chegar em Cessa e dizer, Cessa, anota aí, eu me livrei sozinho. Não. Eles só registram quem? Quem procura o médico. O psicólogo, o psiquiatra, né? Que é muito importante, né? Essa ajuda médica. Mas muitas pessoas elas têm dentro de si a capacidade de se libertar, né? Mas graças a Deus que existe o AA, né? O Narcóticos Anônimos, qual é o nome? CBB. É. E o Centro Espírita, né? E a Igreja Evangélica. Porque isso aqui é o quê? É uma união de pessoas com problemas morais e espirituais, não anônima, né? Nós não somos anônimos, mas nós nos reunimos para o quê? Para tentar entender o Cristo. A gente chegou numa fase que a gente disse assim, não, eu já errei tanto
eu já sofri tanto, eu já quebrei tanto a cara, que o que é que eu posso fazer? Né? Onde é que eu vou encontrar uma solução para os meus problemas? Aí entra um grande dilema. A gente chega na casa espírita e quer o quê? Que os espíritos resolvam os nossos problemas. Né, Dani? Chega ali em Dani, Dani, eu quero fazer uma consulta aí que eu tô com um problema, não sei o quê, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, né? Não sei se eu jogo na Mega Sena. Eu não sei se eu deixo meu marido, se eu não deixo. Como a gente falou, a decisão tem que ser sua. A decisão tem que ser nossa, né? Deus, ele dá a orientação, dá a luz, mas ele nunca vai dizer assim, saia. Nenhum espírito, moralmente falando, evoluído, vai dar uma orientação, faça ou não faça. Ele dá como se fosse a luz, né, para que você raciocine. Mas a gente chega à casa espírita com esse engano de que os espíritos vão solucionar os meus problemas. Aí algumas pessoas se frustram e não voltam mais à casa espírita. Ah, foi muito fraca aquela consulta que eu fiz ali naquele centro. O espírito não disse nada, né? Ou não disse o que eu queria ouvir, né? Não massageou o meu ego, não disse, você realmente, você está certo em tudo que você faz, você é uma pessoa muito boa, né? Quando a gente chega à casa espírita, é muito importante que a gente tenha a compreensão de que nós falamos aqui da necessidade que cada um de nós, espíritos encarnados, temos de mudar, de melhorar. Eu sei que muita gente deve estar pensando assim, mas ele falou tanto em droga, né? Mas é porque é uma realidade, minha gente, que a gente está vivendo hoje em dia. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que é dependente químico. Se não conhece alguém que conhece alguém que é. E a gente está vendo muitas e muitas pessoas indo por esse caminho. Que não é que não tenha volta, né? Porque mesmo que o corpo padeça, o espírito ainda existe, né? É eterno. Mas a gente precisa acordar para essa realidade, né? E dessas drogas menores, a gente se encaixa nas outras viciações, né? Nós temos o vício de falar demasiadamente, né? A gente, numa situação interessante que eu passei com, né, Vanessa? E um vício de se enganar demasiadamente. Nós nos enganamos muito. Não com o outro. Muita gente pensa, eu me engano realmente, né? Me engano muito com o outro, não sei o quê. Não, a gente se engana com a gente. A gente acha que a gente é muito bom. Que já chegamos a um patamar assim, de angelitude que os outros ainda não chegaram. Sexta-feira, não foi sexta? Foi sexta, não foi, Vanessa? Que a gente foi nos Correios? Tava de greve. Aí eu disse, Vanessa, vamos comigo nos Correios? Aí a gente chegou lá, ela fez, tu é tão bom, Henrique, né? Que tu viesse aqui, não sei o que, trazer as coisas do trabalho. Eu disse, não, eu vim porque o meu contrato tava aqui dentro. Se não tivesse, eu não teria ido, não teria saído de casa para levar um contrato, né? Em outra situação eu pensaria, não, realmente eu sou uma pessoa muito boazinha, que não tinha obrigação de fazer isso. Mas eu fiz pensando em mim, no meu bem-estar, na realidade. E nós agimos assim cotidianamente. E a gente vive numa sociedade que cobra isso, né? Pense em você. Faça. Se eu levo. Tudo bem, seja grosso. Seja direto. Deixe de mimimi. Que não sei o que. Isso eu falei ontem na reunião mediúnica. Aí a gente chega aqui à casa espírita e tudo que a gente aprende lá fora, a gente entende que não era bem assim, né? Peraí. Aí chega aqui a gente ouve. Seja mais manso, seja mais pacífico, né? Seja menos direto, porque tem gente que diz eu falo na cara. O que eu tenho para dizer eu falo na cara. Não tenho, né? Se coloque no lugar do outro. Aí pra gente administrar o que eu vivo e o que eu faço, aí também entra um grande problema. Porque a gente não pode
ser uma coisa na casa espírita, ser uma coisa no trabalho, ser uma coisa em casa. A gente precisa ser por inteiro o que a gente realmente é. E a gente consegue fazer isso? Não. A gente sempre tenta estar agradando alguém, se isso for trazer o quê? Um benefício para mim. Eu posso não suportar Cessa, mas se Cessa for uma pessoa importante, eu... Oi, Cessa. Aguenta. Até abraço, dou 2 beijinhos, né? Porque eu sei que talvez um dia eu vá precisar dela. Mas a gente deve fazer isso, não pensando que talvez um dia eu vou precisar de Cessa. Porque o que é que a gente aprende aqui? Nada? Silêncio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu sinto dentro de mim alguma inimizade por Cessa, então eu tenho dever moral de tentar desfazer isso. Né? Não chegar ao ponto de ser falso, né? De abraçá-la sem ter vontade, de beijá-la sem ter vontade, né? Mas de pelo menos dar uma boa noite. Aí a gente vai quebrando essas barreiras até que chega um momento que você senta ali e começa a conversar com ela. Mas depende do boa noite, porque tem gente que faz oi, que é melhor que nem fala. Porque é um oi. Mas aí a gente tenta compreender, né, Cessa? Isso acontece muito no ambiente de trabalho. Às vezes existem pessoas no ambiente de trabalho. Eu passei por uma situação de uma amiga, ninguém a suportava. Ela era realmente assim, aquela criatura que quando a gente ia almoçar, todo mundo fazia tipo um horário para quando estivesse na copa almoçando, ela, né, fosse o horário que ela não tivesse, porque a energia dela era pesada, era carregada. E era impressionante assim, eita, lá vem a Andressa. Aí... Tem gente que ia comer até na escada. Aí um dia eu tava almoçando, né? Começou um espírito, uma pessoa muito boa. Eu disse, eita, e agora? Aí ela sentou e começou a chorar. Aí eu disse, eu vou fazer o quê, né? Eu não tenho nem... Eu trabalhava com ela, do lado dela, na mesa assim, do lado, e não tinha contato. Vou fazer o quê agora? Aí eu disse, o que foi? Morrendo de medo, deixa a perna fazer assim. Ela vai me dar um fora, ela era ótima em dar fora. Ela vai me dar um fora agora. Aí ela começou a falar, não, Henrique, é porque a minha tia tá com câncer. E ela ficou cega. Isso tá mexendo muito comigo. E começou a falar um pouco mais da vida dela. Ela perdeu a mãe aos 5 anos de idade, com câncer. A avó que cuidava dela aos 12 anos morreu com câncer. Né? E agora a tia. Aí eu comecei a entender um pouquinho do porquê ela era tão amarga, tão azeda. Né? Mas isso também não justifica. Um exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier ele foi torturado sistematicamente enquanto criança. Isso fez com que ele se tornasse uma criatura amarga? Não. Né? Pelo contrário, ele se tornou um humanitário. Então isso vai de espírito para espírito. Porque tem pessoas que dizem assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é verdade? A gente sofre, né? A gente queria tanto encontrar um amor, ninguém me ama, ninguém me quer, não tenho sorte. Fica com aquela carência. Meu Deus do céu. E você é uma pessoa boa? Não, você é chato. Você é insuportável. Você é grosso. Tá. Será que você já tentou ser um pouquinho mais legal? Né? Mais gentil, sorrir. Ninguém lhe ama, ninguém lhe quer, porque você não permite que ninguém chegue até você. Entrando no contexto de você ter problemas e levar esses problemas para o mundo inteiro, né? Até porque a gente precisa entender, mas chega um momento que cansa, né? Aquela pessoa que todos os dias reclama, tá tudo ruim, não tem nada bom, né? A gente ouve um dia, a gente ouve outro, mas aí chega um dia que já vem fulano, a gente faz o quê? Vai embora.
Né? Quando vê a pessoa entrando ali, ela vem fulano, vou embora, que ela já vem reclamar da vida. Porque as pessoas, elas também têm problemas. Quem aqui não tem problema? Levanta a mão. Para conversar comigo depois. Na verdade, todo mundo tem problema. E todo mundo enfrenta os problemas do dia a dia. Né? Isso é normal, isso é comum. A mensagem que a gente quer deixar aqui na noite de hoje é que nós somos criaturas destinadas, eu diria que fadadas à felicidade. Né? O Cristo, Deus, não iriam permitir que nós existíssemos para sofrer. Infelizmente, as nossas escolhas, né, muito boas, dizer o contrário, fazem com que a gente hoje em dia sofra a consequência dos nossos atos. E graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade magnífica, né, de relembrar, porque isso a gente já traz dentro de nós essa consciência, né, mas de relembrarmos de que se as dores, os tormentos, os problemas que eu passo na atualidade, eu não encontro resposta no agora, é porque em algum momento, em alguma outra existência, eu cometi algum deslize. E Emmanuel, ele fala que 80% dos nossos problemas atuais são causados da vida passada, né? Não, dessa vida. Dessa existência atual, 80% dos nossos problemas. Apenas 20%, isso é uma comparação, né, minha gente? Tem gente que é 100% da vida passada, realmente. Né? Mas no grande todo, 80% dos nossos problemas atuais são decorrentes das nossas más escolhas nessa existência. Né? Porque já imaginou, se a gente fosse sofrer tudo o que a gente já fez, alguém sofrer em outra existência, a gente não suportaria. A gente não teria calibre, né, emocional, espiritual para suportar. Quando a gente presencia uma desobsessão, né, que a gente ouve alguns relatos de algum espírito, de alguns espíritos, já pensou se a gente fosse testado com a mesma intensidade que a gente, né, feriu aquele espírito? A gente não ia conseguir aguentar. Não. Né? Pela misericórdia divina, Deus concede a gente uma nova existência para que a gente tente, através do quê? Do amor, né? Por isso que o Cristo disse: o amor cobre uma multidão de pecados, porque vai ser através desse amor que eu vou conseguir transpor essas barreiras das dificuldades, né? Tem um exemplo que eu acho assim muito interessante. Quem aqui gosta de chocolate? Você gosta de chocolate, aí você está com um pedaço bem pequeno de chocolate. Aí chega uma pessoa que você gosta muito, que também gosta de chocolate, né? Ela diz que engole todinho. O que é que você faz? Você engole todinho, você esconde, né? Mas se você pegar aquele pedaço pequeno de chocolate, quebrar ele no meio e dar àquela outra pessoa, qual é a sensação que você tem? Não, de prazer. Não, é de errado. Não. Você se sente feliz. Isso é uma coisa pequena. Você se sente feliz porque conseguiu fazer a outra pessoa feliz. Isso numa atitude minúscula. É sim, Dani. Se você realmente gosta daquela pessoa. Não é uma pessoa que você não gosta, não. Entendeu? Se você gosta daquela pessoa, você se sente feliz. O que a gente quer trazer com isso? Que o amor que nos mantém de pé não é o que a gente recebe. Né? Não vai ser o amor de cessa, de A, de B, de C, que vai me manter vivo, que vai me manter disposto, que vai me manter firme. Vai ser o amor que eu dou. Então, se a gente está se sentindo meio que perdido ou sem forças para a nossa caminhada, às vezes não é nem que a gente não seja amado, é que a gente não está amando. Essa é a grande verdade.
Se a gente se sente incapaz e sem forças, sem a menor sombra de dúvidas, nós não estamos amando o quanto deveríamos amar. Não amor homem e mulher, não. Estou falando muito além disso. Né? Muito além, nem de mãe. Ah, mas eu amo meus filhos. É o seu dever. Né? Eu amo meu esposo. É o seu dever. Né? Quando você consegue ir além. Sim, amar o marido ou vice-versa. Quando você escolhe se consorciar com alguém, você tem o dever de amar, de ser fiel. Né? Não acho dever, não. Então não se junta, Cessa. Se você não ama. Mas não é dever, é o sentimento. O dever não, eu acho que se propõe a outra coisa. O dever, eu tenho o dever de gostar. Não, você ama. A partir do momento que eu decido me consorciar afetivamente com alguém. Aí tem o dever de gostar. Não. Sim. Então eu não me junto. Por isso que as relações são falidas. Por isso que as relações são falidas. Porque as pessoas se juntam pelo simples prazer. O sentimento. Não, pelo prazer. Eu me consorcio com alguém pelo prazer. Né? Eu tenho o dever de amar aquele que está comigo. Se eu digo, Lúcia, vamos casar comigo. Né? Vamos casar comigo. Para a gente dividir as nossas dívidas. Né? Para dividir o aluguel, para dividir as contas. Né? Aí é uma coisa. Mas se eu digo, eu lhe amo. Sim. Case comigo, você é o amor da minha vida. Eu tenho a obrigação de gostar de você. Nada. Né? Será que eu não tenho o dever moral de amar aquela pessoa? Você me convenceu ao final, né? Então eu estou lhe enganando, né? Então eu estou mentindo. Um relato bem interessante, esse relato é real. Uma senhora procurou a casa espírita e ela estava com um problema muito sério. O braço não estava mexendo e ela já tinha ido a vários médicos e começou a fazer o tratamento na casa espírita. E depois ela foi para outro médico em outro estado. Chegando lá, o médico fez outros exames e constatou que ela estava com sífilis. Ela era casada há 30 anos. Foi um susto. Quando ela voltou, ela já estava cega. Não, cega mesmo. A sífilis a cegou. Aí ela fez uma consulta espiritual e os espíritos disseram: se você não parar... Ela não entendia porque não tinha progresso, né? Ela sabia que voltar a enxergar ela não ia conseguir, mas pelo menos com o passe, com a água fluidificada, as dores que ela sentia diminuírem, né? Junto, aliado ao tratamento médico. E os espíritos disseram: a gente não está conseguindo êxito porque você tem muito ódio. Ela está errada. O que ele fez foi certo. Ela confiou nele, Cessar. Como esposo, como marido. Ela confiou. Terá 30 anos casada. Né? Que é isso? Qual foi a resposta dela? Não foi a traição. Mas eu estou cega. Irmã, você tem 2 filhos, né? Você tem a sua vida. Você precisa começar a tentar administrar agora de uma forma totalmente diferente, né? Porque ela enxergava e ela não está mais enxergando. Vai ser tudo diferente. E ela disse: não. Então eu desisto do tratamento espiritual. O que dizer para uma criatura dessa? Imagine, a dor dela é muito grande. Né? Ela confiou. Né? Ela depositou confiança no esposo e isso aconteceu. A gente não está aqui para julgar, nem para dizer quem está certo, nem quem está errado. Mas a partir do momento que eu chego para alguém e digo assim: vamos nos casar, eu tenho o dever de ser fiel, de ser leal ao meu companheiro ou à minha companheira. Né? De dedicar amor, compreensão e tudo de bom que eu tiver.
né? Eu acredito que seja assim, dessa forma. Porque se não for para ser assim, que não seja, né? Que não case. Ou que faça um contrato e diga, vamos nos juntar para dividirmos despesas. Né? Que a gente possa começar a compreender que a nossa existência ela vai muito além disso aqui. Que nós temos que nos tornar os autores principais da nossa existência. A gente não deve depositar a nossa felicidade, a nossa realização pessoal em ninguém, né? Não. Nem vivo, nem morto, né? Nem encarnado, nem desencarnado. E a gente deseja que, em relação ao que a gente conversou na noite de hoje, que a gente consiga assimilar alguma coisa, né? De que a felicidade ela está dentro de cada um de nós e que a gente nunca se perca nesses caminhos tortuosos, buscando a felicidade em algo que não existe, e que Deus nos abençoe. Bem, meus irmãos, nós vamos manter essas saudáveis vibrações e eu passo a palavra à nossa irmã Cessa para que ela faça a prece final. Em primeiro lugar, devemos nos eximir, tirar as nossas carências, seja lá de que ordem for. Essa dependência e essa carência, você só emana isso, você não emana outra coisa. Você só atrai o carente, só atrai o dependente. Então a gente tem que dar o melhor, porque quando vai a energia e bate no outro, porque a frequência é a mesma, então você vai voltar com aquela pessoa que tem essa individualidade de amor real, sem carências e sem dependências morais e afetivas. Porque a dependência moral e afetiva, principalmente a afetiva, que é coisa do coração, aquele negócio todo, isso com o tempo vai fazer feito bolo, quando cai água, ele vai se diluindo. E não há fortalecimento. E não há consistência em viver uma vida toda. Não há. Isso é matemático. Isso é químico e físico também. Portanto, devemos nos arrancar tudo isso para que a gente possa ser saudável na nossa alma, nos nossos pensamentos, para que a gente possa ser feliz e principalmente fazer o outro feliz. Não podemos sermos felizes na nossa individualidade. Quer dizer, o outro é como se fosse a muleta que eu vou ser feliz se eu tiver o outro debaixo do meu braço. Não é. Tem que ser ombro a ombro. Fácil não é, mas temos que tentar. Jesus nos abençoe nessa noite. Obrigada, Henrique, pelas palavras simpáticas, agradáveis e alegres e reflexivas também. Muita paz a todos. E agora nós vamos dar seguimento à segunda parte dos trabalhos. Boa noite a todos.